cineasta italiano Paolo Sorrentino lançou alguns anos atrás o filme A Grande Beleza. Muito se comentou e inclusive eu escrevi sobre o filme na época e eu concordo com a ideia de que é um filme fortemente inspirado no cinema do Fellini. Inclusive, dá pra considerar A Grande Beleza como uma espécie de continuação informal de A Doce Vida do Fellini, por lidar com um personagem que está na terceira idade, mas que poderia facilmente ser interpretado como uma versão mais velha do personagem que o Marcello Mastroianni vivia no filme do Fellini. E nesse filme que ele tá lançando agora na Netflix, que é The Hand of God, A Mão de Deus, tomara que o filme não seja lançado assim mesmo, The Hand of God, A Mão de Deus, né, essa redundância, mas eu vou chamar aqui no vídeo de A Mão de Deus. O Sorrentino volta a desenvolver uma história, né, um estudo de personagens que tem tudo a ver com a filmografia no Fellini, porque é um filme coming of age, né, do desenvolvimento da adolescência de um rapaz em Nápoles, na Itália, que tá virando um artista que, segundo a lógica do Sorrentino, o artista é aquele cara que consegue se conectar com a tristeza e com a dureza da vida. Ele não ignora como a vida é difícil e cruel, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que tem os mecanismos de proporcionar escape para as outras pessoas que estão interessadas em desviar o olhar da dureza da vida. E se você assistiu a alguns filmes, ou mesmo a, sei lá, dependendo do filme do Fellini, você pode ter assistido um só, você já consegue enxergar como isso tá alinhado a toda aquela mitologia e toda aquela ideologia dos filmes do Fellini. Por exemplo, o final de Noites de Cabiria, que justamente é isso, né? É a constatação de que é tudo muito difícil, mas que a arte, o circo e todas as outras coisas, no caso do Fellini o circo, no caso do Sorrentino aqui também o futebol, mas também o cinema, várias outras coisas, as mulheres ou o sexo, existem para desviar o nosso olhar e para amenizar as dores e fazer a gente acreditar que as coisas são mais fáceis do que elas realmente são. A Mão de Deus se passa nos anos 80 e o filme usa a época em que os moradores de Nápoles estavam na expectativa do Maradona começar a jogar pelo time da cidade. Daí vem, né, o título A Mão de Deus, que é um título duplo, ambíguo no filme, mas que também tem a ver com o famoso gol de mão do Maradona na Inglaterra, na Copa de 86. E nesse meio tempo, que é o período da adolescência do Fabietto, que é o Fábio, né, o protagonista do filme, ele vai passar não só pelo desenvolvimento de se compreender como pessoa adulta, né, compreender sua própria sexualidade, como também lidar com alguns traumas, com algumas perdas, com várias questões que vão compor a maturidade dele, vão fazer ele tomar algumas decisões importantes. E é claro, a gente conhece os pais dele, aquela família imensa. Esse é um filme que, se a gente pegar referenciais da literatura, ele lembra muito, né, vários referenciais da literatura napolitana. Você pega Helena Ferrante, por exemplo, né, toda aquela coisa daquelas famílias napolitanas imensas, e tem vários estereótipos da família típica italiana, da nona, do ator ruim, né, daquele ator italiano meio Joey Tribbiani. Tem várias dessas figuras na família do Fabietto, inclusive esse Joey Tribbiani é o irmão dele. No começo do filme é até difícil surfar por aquela narrativa, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe quais são as relações entre aquelas pessoas, a gente vai descobrindo segredos de família, como toda história que se passa dentro de um núcleo familiar tem que fazer. E o filme vai lidar também com uma realidade muito de drama italiano mesmo, e a estrutura toda é de um drama italiano clássico, mas ao mesmo tempo tem alguns toques de realismo mágico, como por exemplo, o início de filme. A primeira cena do filme, que é o prólogo do filme, digamos assim, é uma anedota, é uma historieta que tem ali pra começar o filme, que ela é subjetiva, né, ela é contada a partir do relato de uma tia do Fabietto, que é uma tia que meio que é uma musa de todos os homens daquela família, né, que é uma mulher super liberada e que gosta de usar o corpo, de mostrar os seios, e que tem uma figura assim imponente, principalmente na cabeça desse adolescente. E ela conta essa história, que é uma história que ninguém acredita, que é muito provável que não seja verdade, mas que é uma anedota que tem duas interpretações, a que ela deu e também aquela que as outras pessoas acreditam que seja a interpretação verdadeira, principalmente de acordo com a história dela, com o histórico dela. E o filme concilia esses dois lados de uma maneira muito eficiente, lembrando muito também outros cineastas italianos lá do pós-guerra, quando esgotou aquele formato do neorrealismo italiano, que ficava ali chorando e lambendo as feridas da guerra, surgiu um cinema neorrealista que também estava um pouco mais ligado ao realismo mágico, a uma poesia que iria gerar, por exemplo, o Fellini. Um filme que esse filme que lembrou muito também em alguns momentos, e eu super indico que vocês assistam para entender esse casamento entre o realismo ou o neorrealismo italiano e essa coisa mais poética, mais lírica, é o Milagre em Milão, do De Sica, que eu super recomendo. Tem alguns momentos que você percebe que tem até algumas contradições, alguns erros de cronologia, mas quando você compreende que a chave de interpretação do filme é a chave da memória,
memória, é a chave da subjetividade das lembranças, você vai entender que as contradições cronológicas, que as incoerências do filme, do roteiro, tem a ver com a fragmentação da lembrança daquelas pessoas. Por exemplo, tem momentos em que a gente tá vendo os torcedores lá na Itália, em Nápoles, torcendo pro Maradona na Copa, né? Ele tá naquela Copa de 86, naquele jogo contra a Inglaterra, tudo mais. Corta, na cena seguinte, o menino já tá falando que ele vai ver um jogo do Maradona em Nápoles contra um time italiano, ou seja, como assim? Mas ele não tava na Copa? Porque na verdade essa coisa fragmentada, a gente lembra de uma coisa, lembra de outra. Ou então, né, no momento que o Maradona faz o gol de mão na Inglaterra, eles estão comemorando e eles gritam a mão de Deus, que é um apelido que obviamente vai ser dado ao Maradona e aquele gol depois. Mas é claro que nas lembranças daquele cara, é claro que isso não necessariamente vai fazer sentido. Essa incoerência se justifica nessa subjetividade da cena. O filme tem diálogos maravilhosos, eu amo o roteiro desse filme, eu amo os diálogos, tem momentos assim que são engraçados, doces e ao mesmo tempo reveladores dos personagens assim que são muito legais. Por exemplo, o menino, né, o Fabieto, tá conversando com a mãe e aí ela pergunta, não, mas o que você vai fazer depois da escola? Você já sabe? E ele fala, vou fazer filosofia. E ela, o que isso significa? Né? E ele fala que não sabe ainda. Então tem diálogos que são muito legais. O filme tem enquadramentos belíssimos daquele litoral, né, napolitano, mas em alguns momentos eu preciso reconhecer que o filme acaba exagerando um pouco. O Sorrentino exagera um pouco, né? Ele tem tanto essa mania de querer que os enquadramentos sejam sempre muito bonitos e colocar a câmera em lugares, né, em posicionamentos cada vez mais peculiares, que tem momentos, por exemplo, que aí é exagero demais, né? Tem uma cena, por exemplo, que o protagonista tá no mar com um amigo que ele fez, que é um cara lá envolvido com um gangue, com um crime, e aí ele solta um daqueles sinalizadores, né, que parece fogos assim no céu, e o Sorrentino, ao invés de filmar isso do ponto de vista deles no barco, ele faz um plano plongé lá de cima e a gente vê aquele sinalizador se aproximando da câmera, explodindo, que é realmente um floreio que acaba sendo um pouco demais, né? Passa um pouco do limite, mas é um filme lindíssimo também esteticamente. O Sorrentino, tem gente que critica ele também por ser um pouco frio, e é engraçado, por mais que ele faça filmes que lidam com questões humanas, de amadurecimento, questões que são mais emotivas, mais sensíveis, ele tem às vezes um distanciamento que eu acho que tem o ônus e o bônus, ele tem o lado bom e o lado ruim, porque por um lado, ele evita sensacionalismo, ele evita um exagero, né, aquela coisa de tentar fazer você chorar a qualquer custo, que o cinema italiano às vezes faz muito. Ele consegue ser mais sóbrio, né, ele não vai nem perto de onde vai Cinema Paradiso, por exemplo, é um filme um pouco mais distanciado, mas eu acho que isso, né, tem o lado ruim, que é muito frio, mas também tem o lado bom, como eu falei, e eu consegui me emocionar com o filme. Eu acho um filme lindíssimo e que fala coisas muito importantes, inclusive para os tempos que nós estamos vivendo. Vale muito a pena vocês assistirem. O filme vai entrar na Netflix no dia 15 de dezembro de 2021. Eu tô gravando hoje o vídeo no dia 10. Venham aqui dizer se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!